Começa agora o programa Cristão Saudável. Cristão Saudável. Com a apresentação de Jordana Ribeiro. Cristão Saudável com Jordana Ribeiro. Começa agora. Olá pessoal, boa tarde! Estou de costas para vocês hoje porque estamos aqui com presenças mais que especiais, né? Que é a doutora Rosemar, né, mastologista, ela é presidente da Sociedade Brasileira de Mastologista aqui do estado de Goiás, a doutora Fernanda, fisioterapeuta, e a doutora Thaís Amaral, nutricionista. E viemos aqui hoje falar sobre o Outubro Rosa, né? O mês que a gente trabalha sobre a prevenção ao câncer de mama. E é importante a gente falar com uma visão multidisciplinar, né? Que não adianta a gente olhar, ter o foco só para um meio, sendo que a gente precisa olhar o sistema inteiro do nosso corpo, né? A organização. Então, eu vou dar agora a palavra para vocês se apresentarem um pouquinho ao nosso público. Aqui a gente já está com bastante gente, o Leônidas. Oi, Leônidas, tudo bom? O Ângelo, a Rosa Maria, a Darcy, sejam bem-vindos todos vocês. Doutora Rosemar, boa tarde. Obrigada, primeiramente, por estar aqui. Doutora Rosemar, doutora Fernanda, doutora Thaís. É um prazer tê-las aqui comigo. Tá? E já de antemão, já convido vocês para sempre que vocês puderem, quiserem. O programa está totalmente aberto para vocês. Tá bom? Doutora Rosemar, vou deixar a palavra com você agora. É um prazer estar aqui com vocês e com esse time, né, para falar sobre câncer de mama. Esse realmente é um mês bem emblemático, né, para falarmos de câncer de mama, e a gente espera poder contribuir um pouquinho com as informações. Eu sou a presidente da Sociedade, como você falou, de Mastologia Regional Goiás, e sou professora da Universidade Federal de Goiás, onde nós temos um programa voltado para o tratamento das doenças mamárias. Obrigada, doutora Fernanda. Boa tarde, obrigada pelo convite, por dividir aqui a mesa com as meninas. Eu sou fisioterapeuta, minha área de atuação especificamente é a oncologia e o tratamento de linfedemas, e atendo na Clínica Sebron aqui em Goiânia. Obrigada, doutora Thaís. Boa tarde, agradecer pelo convite. Hoje eu atuo em nutrição clínica, formada pela Universidade Federal de Goiás, e tenho uma vivência minha pessoal também com o câncer, não especificamente o câncer de mama, mas o linfoma, e isso já ajuda muito poder tirar dúvidas dos pacientes. Com certeza, compartilhar a sua experiência aqui com a gente é um privilégio. E você que está me ouvindo pelo aplicativo, pela web rádio Sagrada Família Goiânia, vocês podem mandar suas dúvidas através do WhatsApp. O número é o 998592705, 998592705. E também pela live do Facebook do Santuário Sagrada Família. Vocês podem ir comentando e tirando suas dúvidas, opiniões. Leônidas falou que, poxa, semana passada não teve novamente. Leônidas, acabou de novo, teve aquela queda de energia, e aí o santuário, eles compraram um gerador. Então eu espero não ter mais esse problema. Eu peço aí desculpas para todo mundo, que a gente não teve programa semana passada, mas esse problema já está resolvido, tá bom? A Dalva pedindo saúde também para todo mundo. Então, vocês aí que estão nos escutando, convidem aí todas aquelas mulheres que você ama e quer cuidar, né? Porque o câncer, ele pode sim prevenir. Então, bom mesmo é prevenir e não remediar. Então, a gente está aqui para a gente discutir, tirar o senso comum. Muitas coisas que a gente escuta depois também do diagnóstico causam muita ansiedade e atrapalha no tratamento também. Então convida aquelas pessoas, enquanto vocês vão convidando, vão entrando, vão mandando o comentário de vocês, a gente vai de música e logo depois a gente começa já com o nosso assunto, tá bom? Fiquem aí. Estamos apresentando o programa Cristão
estamos de volta ao programa Cristão Saudável com as nossas convidadas mais que especial para falar sobre a prevenção ao câncer de mama. Para isso a gente precisa saber, Jordana, por que é Outubro Rosa? Por que é outubro que fala sobre a prevenção ao câncer de mama, né? Esse movimento ele começou nos Estados Unidos, onde diversos estados eles faziam ação, né, ao câncer de mama, prevenção ao câncer de mama, mamografia. E aí foi depois da aprovação do Congresso Nacional dos Estados Unidos, o Congresso americano, essa ação ela intensificou e foi alastrando para o mundo inteiro, né, ficando a cor rosa um símbolo da prevenção ao câncer de mama. O Outubro Rosa é um mês que a gente separa para falar sobre o assunto, mas não necessariamente a gente tem que reservar somente esse mês para falar, para prevenir sobre o câncer, né? O câncer de mama especificamente que a gente está falando aqui. Então, o câncer de mama, ele é uma das doenças mais temidas pelas mulheres, devido ao fato também de trabalhar com afetar a imagem pessoal, a autoestima dessa mulher, tanto quanto fisicamente, quanto psicologicamente. E antes da gente falar um pouco sobre essas questões, a gente vai ver o que é realmente o câncer de mama, o que aumenta o risco, né? Então, eu vou abrir a palavra para a doutora Rosemar, ela esclarecer melhor para a gente sobre isso. Doutora, o que é o câncer de mama? Quais os riscos? O que pode aumentar os riscos? Então, eu gostaria que você falasse para a gente um pouco sobre isso. Puxando um pouco o gancho do que você falou do Outubro Rosa, realmente esse não é uma marca da Sociedade de Mastologia, é um movimento mundial, mas acabou sendo uma marca muito interessante porque ela ficou muito forte. As marcas muito fortes, acaba que elas conseguem atingir um número maior de pessoas, né? Mas, como você mesmo disse, a gente não tem que estar atento às nossas mamas só nesse período, né? Só nesse mês de outubro, mas sim o ano todo. O câncer de mama realmente é uma doença que nos chama a atenção pela sua frequência. Então, o Instituto Nacional do Câncer estima que nós teremos em torno de 57 mil novos casos de câncer de mama só nesse ano, no ano de 2017, quer dizer, de 1º de janeiro a 31, nós teremos em torno de 57 mil mulheres recebendo diagnóstico de câncer de mama no Brasil. No estado de Goiás também, a doença é o câncer mais frequente, depois dos cânceres de pele, e atinge mais ou menos 1 em cada 16 ou 18 mulheres no nosso estado. É importante que a gente entenda o que nós podemos fazer para evitar a doença e como que nós podemos fazer para diagnosticar a doença precocemente. Quando nós pensamos em câncer de mama, automaticamente a palavra que vem à nossa cabeça é mamografia. A mamografia é um excelente método para diagnóstico de câncer de mama. Então, nós estamos falando de descobrir a doença numa fase inicial. Mas vamos um pouquinho antes disso. O que eu posso fazer para evitar a doença? É importante que eu tenha uma alimentação saudável, porque nós sabemos que a alta ingestão de gordura, principalmente que a gordura que vem dos animais, não é interessante para a mama. É importante que eu mantenha meu peso. A obesidade é claramente uma situação que aumenta meu risco para câncer de mama. Evite a ingestão de álcool de uma forma abusiva. Ingerir álcool em grande quantidade para a mama não é interessante. É interessante que eu evite o sedentarismo. O exercício físico reduz até em 23% a frequência para câncer de mama. Ou seja, é importante que eu tenha uma qualidade de vida boa. É importante que eu amamente meus filhos. A amamentação é também um fator de proteção. Então, quando eu tenho essas atitudes, eu estou diminuindo a minha chance de ter câncer de mama. Eu estou fazendo uma proteção para minha mama. Mesmo que eu faça tudo isso, mesmo que eu tome esses cuidados todos, qual que é o passo seguinte? Eu conhecer a minha mama, que é o famoso autoexame. Olhar na mama, ver se tem algum lugar que a pele está avermelhada, algum lugar que a pele está estufada, algum lugar que a pele está repuxada, algum lugar que a pele está mais grossa, se tem alguma feridinha, principalmente no bico do peito, que não sara, que vai e volta. Quer dizer, olhei a mama, não encontrei nada disso, aí eu vou palpar a mama e ver se tem algum caroço. Porque muitas vezes a gente pensa que a única coisa que eu posso encontrar no autoexame é caroço. E na verdade não. Qualquer uma dessas coisas que eu terminei de descrever pode ser, não quer dizer que mas pode ser um sinal de câncer de mama. Mesmo que eu fiz isso, não encontrei nada no autoexame, está tudo bem, não detectei nada. Se eu tenho 40 anos ou mais, eu preciso de fazer a mamografia.
Eu preciso de ir ao médico, ter minhas mamas examinadas e fazer a mamografia. A mamografia é um raio-x das mamas. E volto a dizer, ela não evita o câncer de mama. Ela faz um diagnóstico no momento muito inicial, quando a doença ainda está dentro da mama. O que é o câncer? É uma célula como se fosse um pequeno tijolinho que faz a nossa mama, que ele começa a se comportar de uma forma diferente. Ela começa a gerar outras células, outros pequenos pedacinhos errados de uma forma diferente. E isso vai crescendo dentro do tecido mamário. Se eu consigo perceber essa mudança ainda dentro da mama e a mamografia me permite fazer isso, eu tenho um índice de cura muito alto. O grande problema é que muitas vezes a pessoa não faz isso, não tem esse cuidado de fazer a mamografia e essa célula continua a crescer, essa doença continua a crescer na mama e aí ela começa a sair da mama e ir para outros órgãos. E aí sim a gente tem mais dificuldade com relação à cura. Então a grande chave é fazer tudo para evitar a doença e uma vez não sendo possível que ela seja evitada, que a gente descubra precocemente com a utilização da mamografia. Então, a questão da detecção precoce, eu vejo que tem 2 tipos de mamografia, que é isso que você falou, né? De rastreamento e da diagnóstico, que você citou. Em questão da reposição hormonal, como que funciona? A mamografia, só voltando na questão da mamografia, a mamografia, quando nós não encontramos nada na mama, nós chamamos de mamografia de rastreamento. Quer dizer, você examinou essa mulher e não encontrou nada. Por isso que o nome dessa mamografia é de rastreamento. Quando eu encontro alguma coisa examinando essa mulher, ela deixa de ter o nome mamografia de rastreamento e passa a ter o nome de mamografia diagnóstica. Então, essa é a diferenciação, tá? Agora, o ideal é que todas as mulheres façam mamografia de rastreamento, quer dizer, sem ter nada detectado clinicamente, sem que eu tenha percebido nada. Porque quando eu consigo descobrir a doença sem que ela tenha ainda se manifestado, sem que ela apareça na mama, a chance de cura é bem maior, na verdade. E você fez uma outra pergunta? Da reposição hormonal. Com relação à reposição hormonal, que é a utilização de hormônio para paciente na menopausa, o ideal é que a mulher nunca comece a fazer uso de hormônio por conta própria, que ela sempre procure o ginecologista antes de começar essa reposição hormonal. E existem alguns tipos de medicamentos, né? Não existe só um tipo de reposição hormonal. Aquela mulher que não tem útero, que tem que usar só um hormônio, que nós chamamos de estrogênio, nós não nos preocupamos com relação à utilização dessa medicação, mesmo a longo prazo, porque o uso só do estrogênio, que é para a mulher que não tem útero, isso não aumenta a frequência para câncer de mama. Agora, a mulher que tem que usar 2 tipos de hormônio, que é o estrogênio e a progesterona, que é para a mulher que tem útero, o que a gente pede é que essa paciente utilize no máximo 5 anos. Por vezes, quando nós tentamos suspender a reposição hormonal completando 5 anos, essa mulher começa a ter muito sintoma, onda de calor, que nós chamamos de fogacho, ressecamento vaginal, alteração do sono, e por vezes existe a necessidade de se retomar a reposição hormonal mesmo com esse risco. Então, são situações individuais em que é importante que essa mulher esteja em contato com o ginecologista, que discuta também com o mastologista. Por vezes, tem que se usar por mais de 5 anos. Mas, se tem que usar estrogênio e progesterona, o que é recomendável a princípio seria interromper com 5 anos, lembrando que nem toda mulher nós conseguimos fazer isso, porque algumas vezes a sintomatologia incomoda muito e nós temos que pesar a qualidade de vida dessa mulher e não focarmos a nossa atenção só no risco mamário. Ok, você que está ouvindo aqui a doutora Rosemar falar sobre a prevenção ao câncer de mama, você pode enviar suas dúvidas, seus comentários através da live do Facebook do Santuário Sagrada Família e pelo WhatsApp, o 998592705. 998592705. Doutora Marcilene aqui, ela está perguntando qual que é a idade ideal para que filhas de mães que tiveram câncer de mama comecem a fazer a mamografia. Essa é uma excelente pergunta. É importante que a gente saiba que em torno de 15% somente dos cânceres de mama, o câncer acontece de uma forma herdada. Quer dizer,
passa de geração para geração. A maioria das pessoas que têm câncer de mama, 90%, 85% das pessoas que têm câncer de mama não têm um câncer herdado, quer dizer, ela não recebeu isso como herança. O câncer desenvolveu naquela pessoa sem que tenha outras pessoas na família que teve. Mas em torno de 15% a doença é herdada, quer dizer, eu recebo já da família do meu pai ou da minha mãe, dos dois lados pode vir, uma marquinha, como se fosse um carimbinho, que aumenta a minha chance para câncer de mama. Quando que a gente desconfia que uma família tem esse risco herdado? Quer dizer, que exista aquela família tem um risco maior e pode estar passando isso de geração para geração. Quando alguém tem câncer muito precoce na família, principalmente antes dos 50 anos de idade. Então, por exemplo, se eu tenho uma mulher na minha família, na mãe, por exemplo, que teve câncer de mama com 40 anos, a gente preocupa se essa família não tem um risco maior para câncer de mama. E a gente começa a olhar as filhas dessa mulher, por exemplo, essa que eu dei o exemplo. Vamos supor que a mãe teve câncer de mama com 40, a gente começa a olhar as filhas 10 anos antes. Então, a partir dos 30 anos de idade, nós já começamos a acompanhar, porque existe uma tendência desses tumores que são herdados, deles anteciparem até em uma década o aparecimento nas descendentes. E mesmo assim, os 15% prevalece, os 15% de chance, né? Olha, 10 anos antes... Não, mas essa família ela tem um risco aumentado. Tem maior. Fala assim, se a gente pegar 100 pessoas que têm câncer de mama, 15 provavelmente, a tendência é que 15 tenha câncer herdado, quer dizer, 15% das pessoas têm câncer que acontece de uma forma herdada. O restante não tem nenhuma relação familiar. Então, se não tem ninguém na minha família que tem câncer de mama, isso não pode me deixar tranquila, porque a maioria das pessoas que têm câncer de mama não tem câncer herdado. Agora, se tem alguém na minha família que teve câncer de mama, e principalmente se essa pessoa teve câncer de mama antes dos 50 anos, pode ser que esteja nesse grupo de 15%, que é um grupo em que tem uma tendência que a doença passe de geração para geração. Sim, ótimo. A Thaís, ela está perguntando, e quando temos muita dor na mama, mas não dá na mamografia, o que temos que fazer? Thaís, dor mamária é muito difícil alguém que não tenha dor mamária. Agora, o que a gente precisa de saber é qual tipo de dor mamária que você tem. Se é uma dor que acontece no período pré-menstrual e depois ela melhora, se é uma dor que não tem nenhuma relação com a menstruação. Então, é importante a gente saber que tipo de dor que você tem para que você seja tratada. Agora, a dor mamária, na grande maioria das vezes, não tem nenhuma relação com câncer de mama. E na grande maioria das vezes não aparece nada mesmo nem na mamografia e no ultrassom. Muitas vezes a explicação para essa dor a gente faz clinicamente, quer dizer, conversando com esse paciente e tratando, na verdade. Mas isso não tem nenhuma relação com câncer de mama. Não é porque minha mama está doendo que tem que aparecer na mamografia alguma coisa ou que tem que aparecer no ultrassom e de forma alguma porque eu tenho ou vou ter câncer de mama. Ok, obrigada. O Leônidas, ele perguntou que homem pode ter câncer de mama, não é mesmo? Pode sim. Para cada 100 mulheres com câncer de mama, um homem vai ter câncer de mama. A chance é muito menor, mas o que ele tem que ficar atento é igual à mulher mesmo. Se aparece alguma coisa diferente na pele ou se aparece algum caroço. Então, se ele encontrou alguma coisa diferente na mama, ele tem que procurar um mastologista igual à mulher, mas uma chance muito menor. Ouviram, né? Mas não significa que vocês estão sem preocupação. Precisa sim sempre procurar um médico, procurar um profissional para estar sempre se cuidando. Podem mandar aqui as dúvidas de vocês pela live do Facebook Santuário Sagrada Família e pelo WhatsApp também, o 998592705. Então vocês mandem as dúvidas de vocês, os comentários, o que vocês estão achando. Aproveitem que a doutora Rosemary está aqui conosco. Ela saiu do consultório dela, deixou o paciente lá e veio dar uma palavrinha aqui com a gente. Então, eu agradeço a doutora Rosemary por estar aqui. A senhora estava falando sobre a audiência, né? Isso. Que vai ter. Isso, nós teremos uma audiência pública para que a gente possa discutir a questão do acesso da paciente, a gente dizendo mais especificamente nas pacientes que dependem do Sistema Único de Saúde. Então, uma audiência pública que a gente está tendo, que está sendo realizada pela OAB Mulher, com respaldo, na verdade, do Programa de Mastologia da Universidade Federal de Goiás, da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Goiás,
de vários outros setores dentro da OAB, de várias comissões dentro da OAB. Então, essa audiência pública vai acontecer dia 31 de outubro, às 17 horas, na sala de sessões da OAB Goiás. Fica ali próximo da Polícia Federal, né, no fundo, na verdade, da Polícia Federal, próximo do... Tem um bosque ali, o Areião, na verdade, né, próximo do Areião. E para mais informações, o telefone é 3238-2000, 3238-2000, e a gente conta com a participação do público nessa audiência. Nós temos uma preocupação grande, porque existem vários os entraves hoje para que a mulher consiga fazer esse diagnóstico precoce, né? Tem várias situações que atrapalham para que ela chegue ao diagnóstico precoce, e a ideia é que a gente possa, nesse momento, nessa audiência pública, tentar traçar algumas estratégias para facilitar a vida dessa mulher, em termos de acesso à mamografia, acesso à biópsia, acesso ao tratamento, porque nada adianta, na verdade, a gente chamar essa mulher para essa iniciativa, porque é importante que a mulher tenha essa iniciativa, né, que ela tenha o start, que ela saia da situação de conforto que muitas vezes a gente fica em casa e vá procurar a mamografia. Então, essa é uma iniciativa extremamente importante, mas de que nada adianta essa iniciativa se depois ela encontra uma grande quantidade de dificuldades e de entraves para ter acesso a toda essa sequência. Quer dizer, eu já tenho medo de fazer. Se eu começo a encontrar dificuldades, eu acabo desistindo, na verdade, né? Então, a ideia da audiência pública é que a gente possa discutir e tentar reduzir esse tempo de espera, que muitas vezes não é tão pequeno assim e interfere na sobrevida dessas mulheres com câncer de mama. É importante que todos ajudam a divulgar também. A doutora Rosemar, ela vai me mandar o folder pelo WhatsApp, e eu divulgo também na minha página, e eu peço que todos compartilhem, né, para a divulgação. Quanto maior o número aí de alcance, melhor para todo mundo. E, doutora, aqui umas duas últimas perguntas aqui para a senhora. O Leônidas perguntou, uma pessoa que teve câncer de mama e foi curada, pode acabar tendo um outro câncer ou voltar até o mesmo câncer? A senhora comentou, né, anteriormente, se você puder falar rapidamente, novamente, sobre isso. O câncer de mama é uma doença curável desde que nós consigamos descobrir numa fase bem inicial. A gente tem uma chance de 95% de cura sem quimioterapia, que é um tratamento que é agressivo e que tem vários efeitos colaterais. Então, nós podemos curar 95% sem utilização de quimioterapia, quando nós descobrimos precocemente. Quando nós não descobrimos essa doença precocemente, acaba que a chance de cura realmente ela tende, quanto mais tarde eu diagnostico, mais tarde vai ser a chance de cura, mais agressivo vai ser o tratamento. Mas, infelizmente, o câncer é uma doença crônica e ele pode sim recidivar, ele pode voltar, seja na própria mama, seja em algum outro órgão, e nada impede que essa pessoa venha a ter outros cânceres. O câncer, por exemplo, um câncer de ovário, que pode acontecer numa mesma paciente que tem câncer de mama, ou de alguns outros órgãos, infelizmente. Então, ela pode ter ou uma metástase, quer dizer, que é uma volta do próprio câncer de mama em algum outro órgão, ou um outro câncer que não seja o de mama, um novo câncer em algum outro órgão. Agora, o que eu acho que é mais importante é que a gente reforce que se eu descubro precocemente, se eu faço a mamografia, a minha chance de cura é extremamente alta, sem sofrer as consequências, como as meninas vão falar aqui, de um linfedema e de todo o sofrimento que é da utilização de um quimioterápico. A Adriana, ela perguntou, se levarmos uma pancada na mama, pode ter câncer depois disso? Tem pessoas que reclamam muito do aparelho que é feito a mamografia, o peso que carregamos por segundos na hora do exame. Prejudica ao invés de ajudar? Não tem nenhuma relação entre ter uma pancada na mama e o câncer de mama, isso não tem absolutamente nenhuma relação. É importante que a gente entenda que eu preciso de apertar a mama para ter uma mamografia bem feita. Se eu não aperto a mama, o raio-x fica mal feito, é como se fosse uma fotografia que fica desfocada, quer dizer, eu não consigo ver o que eu preciso ver, por isso que é importante apertar a mama. E além de permitir que a imagem fique bem feita, como se a fotografia ficasse bem feita só quando eu aperto a mama, quando eu comprimo a mama, eu reduzo a dose de radiação que eu tenho que usar. Então, apertar a mama é importante nesses dois sentidos.
existe um desconforto, a grande maioria das mulheres relatam desconforto, mas menos de 2% pelas pesquisas que nós fizemos na universidade relatam que isso é insuportável, a grande maioria relata que tem um desconforto, mas que ele é suportável, e é um exame, são poucos segundos, na verdade, que a mama fica apertada. E eu sempre chamo a atenção que é um desconforto muito pequeno se nós compararmos com todo o sofrimento que é de um diagnóstico tardio, né? E eu falo, olha, a gente tem tanta situação desconfortável que a gente fica, né? A gente coloca um sapato de salto, fica uma festa inteira com o sapato apertando, desconfortável, ou alguma coisa apertando, incomodando, ou um brinco que está mais ajustado na orelha, né? A gente fica, e a gente convive com isso, né? Mas eu não sei se o desconforto das pacientes é com relação à dor da mamografia. A leitura que eu faço que é mais do medo do resultado do que desconforto do exame. A impressão que eu tenho que o medo maior é do que aquele exame vai mostrar, né? E se ele encontrar alguma coisa, o que vai acontecer disso? Então nós precisamos de desmistificar isso e saber que o câncer é uma doença curável, tratável e com um tratamento muito mais fácil se eu descubro precocemente. Então o desconforto da mamografia ele existe, mas eu tenho certeza que ele é muito pequeno diante do sofrimento que é um diagnóstico tardio. A Ubiragira Santana, ela diz que tem caroços nos 2 seios. Sinto fortes dores, isso é normal? Já fiz a mamografia e o médico disse que é normal. Devo confiar? Na verdade, nódulo na mama pode acontecer em várias mulheres e nem todo nódulo é câncer de mama. E além do nódulo mamário, o que pode acontecer na mama também são cistos, que são bolhas de água que muitas vezes quando nós palpamos a gente tem a impressão de que é caroço. E eles podem levar a um desconforto sim, os cistos mamários, não os nódulos, os cistos. Quando os cistos são grandes bolhas de água dentro do tecido mamário, isso pode levar a um desconforto. Isso não tem relação com câncer de mama, né? Então, quando nós falamos que isso não é nada, provavelmente o que está querendo ser dito, olha, isso não, o cisto não é câncer, não vira câncer. Mas se o cisto está desconfortável, ele precisa de ser tratado. Por vezes a gente aspira esse líquido e dá um conforto para essa paciente. Nódulo nunca é normal. Ele precisa de ser visto se é uma lesão benigna ou não. Cisto e o nódulo é uma bolinha dura, como se fosse uma azeitona dentro da mama. Isso é uma coisa. Cistos são bolhas de água dentro do tecido mamário. O cisto, que quando é desconfortável, que pode ser o caso dela, se a gente aspirar, a gente vai melhorar bastante esse desconforto que ela sente. E uma última pergunta para a doutora Rosemar aqui, que ela precisa voltar para o consultório dela, gente. É bom ter vocês aqui participando com a gente ainda tem a participação da doutora Fernanda, da doutora Thaís também. A Marcelene, ela pergunta se as pessoas que têm silicone, como fazer exames para prevenção? Do mesmo jeito, não tem nenhuma diferença. Tendo silicone, você faz mamografia da mesma forma, não muda em absolutamente nada. O silicone, ele não prejudica nessa detecção? Então. A palpação da mama, ela pode ser até um pouco mais fácil, né? Porque existe uma atrofia do tecido mamário com a colocação da prótese. Na mamografia, pode ser que parte do tecido mamário seja escondido nas pacientes que têm prótese. Daí a importância de se fazer algumas radiografias extras. Então, normalmente, quando a paciente tem silicone, é feito além das 4 mamografias, das 4 raios-x normais que nós fazemos da mama, se faz mais 2 ou 4 incidências, quer dizer, eu faço um pouquinho mais de raio-x para eu poder tirar a prótese do local da visualização da mama, onde eu visualizo a mama, quer dizer, a gente tem que fazer um pouquinho mais de exame, um pouquinho mais de radiografia, para a gente poder tentar enxergar mais o tecido mamário, porque um pedacinho do tecido mamário realmente pode ser escondido com a prótese. Ok, doutora Rosemar, eu agradeço a sua participação, a sua presença aqui, de ter, mesmo sendo um pouco tempo, ter tirado esse tempo aqui para estar conosco, para esclarecer aqui o pessoal aqui do santuário, né, que tem pessoas aqui tanto de Goiânia como de Minas Gerais, Espírito Santo. Então, muito obrigada pela sua participação. A doutora Rosemar, ela precisa sair mais cedo agora para voltar para o consultório dela. Então, obrigada, doutora. Eu que agradeço, Jordana, e na verdade peço que essas informações não fiquem restritas com vocês, que elas sejam replicadas. Fico à disposição, sim, de vocês, para que a gente possa voltar e conversar novamente. E peço, na verdade, agora o contrário, que vocês rezem para todas as pessoas que cuidem da mama, né? Para os fisioterapeutas, para os psicólogos, para os oncologistas,
para os mastologistas, eu sempre que saio da minha casa e vou para o consultório, eu peço para que Deus ilumine os meus olhos, a minha boca, o meu ouvido, né? Para que a gente possa ser usado mesmo por Deus, né? Então, para que as pessoas façam oração para todas as pessoas que lidam com as pessoas que são portadoras de câncer de mama. Porque não é tão simples assim, né? Um pouquinho da dor, com certeza, ela incomoda a gente também, ou até muitas vezes incomoda muito, né? E a gente tem que estar com muita sabedoria para essa condução, né? E estar com os olhos bons para enxergar o que precisa ser enxergado, com a mão boa para operar aquilo que precisa ser operado. Então, a gente acredita que tem muita gente de fé ouvindo a gente, que essas pessoas, ao fazerem oração, eu sempre brinco com as minhas pacientes, nem que seja o último nominho da lista, mas põe a gente lá, porque a gente precisa muito de sabedoria divina para a gente poder cuidar das pessoas que têm a câncer, que infelizmente ainda é uma doença muito estigmatizante, que arremete muito à morte, mas que não tem que matar. Só mata porque a gente não descobre numa fase inicial. Somos instrumentos, né? E é muito delicado a vida que está nas nossas responsabilidades. Então, que tenham oração mesmo por todas nós. Então, obrigada. E vocês podem continuar mandando aí suas dúvidas, seus comentários para a doutora Fernanda, fisioterapeuta, a doutora Thaís, nutricionista. Questões psicológicas também, vocês mandem suas dúvidas. Enquanto vocês vão mandando seus comentários, suas opiniões, a gente vai de música e logo estamos de volta. Não saem daí. Nada